Hard Store. Update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hard Store TV. Eu sou o Giba e hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Oswaldo Júnior. Ele agora está trabalhando na Seagate. E, bom pessoal, hoje ele veio falar aqui sobre um assunto que é pouquíssimo comentado na internet, pelo menos que a gente consegue pouco conteúdo em português, que hoje a gente vai falar um pouco sobre HDs. Bom, Oswaldo, a gente pode observar aí que a Seagate está com uma linha nova de HDs bem bacana. Quais são as diferenças entre essas linhas? Legal. E aí, moçada? Então, galera, o ponto aqui é o seguinte, ó, como o Giba comentou, a gente quase não encontra material no YouTube aqui no Brasil explorando HDs, então essa é uma oportunidade legal para explorar um pouquinho mais de forma aprofundada as diferenças entre esses produtos. A Seagate está passando por um momento, Giba, em que ela atribuiu novas identidades a alguns dos produtos dela, então existe toda uma nova comunicação, alguns produtos ganharam nomes novos, e símbolos novos associados a eles, e é isso. Aí, respondendo sua pergunta, diferenças entre os HDs de volume, digamos assim, os HDs voltados para desktops ou pelo menos os HDs abaixo daqueles que são os ultra sofisticados para servidores de grande porte e afins. Então nós temos o Barracuda, que é um HD que todo mundo que é do nosso meio, que tem um pouquinho de experiência, já teve contato, tá bem? Até pouco tempo atrás a Seagate vinha chamando os HDs voltados para os desktops tradicionais de Desktop HDD. Né? A Seagate fez uma escolha que eu acho muito feliz, ela voltou a usar o nome Barracuda para os desktops tradicionais. Então esses são HDs pensados para desktops tradicionais, para aplicações comuns do dia a dia, tá bem? Ele não é um HD desenhado, construído para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que eu estou comentando isso? Porque a pessoa, o leigo na hora de comprar um disco, alguém que tem um preparo um pouco menor, tende às vezes a querer comprar um HD desse para enfiar dentro de um servidor ou de um DVR. Esse não é o produto para isso. Ele vai te atender muito bem dentro de um desktop tradicional, para casa, para um escritório, para o laboratório de uma universidade, para um órgão público, tarefas comuns do dia a dia, tá? Apesar de ele ser um disco para desktops tradicionais, ele tem uma proposta de te entregar uma performance melhor. Eles são discos de 7.200 RPM, que é uma das poucas referências que o consumidor tem na maioria das ocasiões, tá? Então, desktops comuns, tarefas comuns do dia a dia, não é um disco para operação 24/7, tá? Ele tem 2 anos de garantia aqui no Brasil e uma característica que quase não se fala, a gente não vê essa informação em praticamente nenhum documento, isso faz uma diferença enorme. Esses são HDs que suportam uma carga de trabalho. O que eu quero dizer com carga de trabalho? Tudo aquilo que você vai movimentar no HD ao longo de um ano. Tudo que você vai instalar, apagar, ler, gravar, formatar, instala tudo de novo, aquela história. Tudo que você movimenta no disco ao longo de um ano, tá? Pode ser um HD de 1 tera. Ele suporta uma carga de trabalho de 55 terabytes por ano. Tá bem? Isso é um número insano se você parar para pensar quando falamos de um HD num desktop tradicional. Tem uma folga enorme, o usuário típico não vai jamais explorar esse número no limite dele, tá bem? Então 55 teras por ano. Na verdade você perguntou das diferenças, eu já estou aprofundando um pouco mais, tá, Giba? Mas vamos lá, a intenção é ajudar a galera, tá? Então um número que quase ninguém conhece, inclusive fala-se desse número muito em SSDs, mas essa referência existe para HDs também. Uma referência que todo mundo conhece é, por exemplo, MTBF, né? O pessoal que é um pouco mais especialista, os técnicos, o pessoal de suporte, o tal do Median Time Between Failure, tempo médio entre falhas. Para esses HDs é de 750 mil horas. Mas uma referência que eu acho muito mais bacana é a carga de trabalho suportada, porque isso pode ser medido. Existem softwares que extraem essa informação lá do próprio HD. Você consegue acompanhar isso ao longo da vida do disco, tá bom? Então 55 terabytes de carga de trabalho por ano. Quando a gente parte para esses dois caras aqui, ó, essas são identidades novas que a Seagate tá aí, ó, inclusive os bonequinhos, né, correspondentes, identidades novas que a Seagate vem trabalhando. Então existe o Iron Wolf.
O Iron Wolf é um HD da Seagate voltado para NAS, aqueles box. NAS muita gente conhece simplesmente como storage. Tá? O NAS é Network Attached Storage, storage conectado na rede, aqueles box, parece um gabinete de PC, né? Que tem as baias, você coloca os discos ali e vai trabalhar com eles em RAID, né? Em RAID, geralmente envolvendo algum tipo de espelhamento para caso um falhe, todos os seus dados seguem preservados e esse box vai conectado na rede. Isso é pensado para um pequeno escritório, uma empresa de pequeno ou médio porte, por aí vai. NAS, também armazenamento conectado na rede. E é lógico, esses HDs também podem atender a construção de servidores de pequeno ou médio porte. O Iron Wolf é um HD pensado para trabalhar 24/7, diferente de um Barracuda. Ele trabalha 24/7, também é construído para isso, tem um conjunto eletromecânico pensado para isso, tá bom? Ele suporta uma carga de trabalho de 180 terabytes por ano. Você repara que é mais de 3 vezes o que suportaria um Barracuda. E desde os modelos mais simples, digamos, ele já tem garantia de 3 anos, que nada a nada é um tempo de garantia 50% maior que o de um Barracuda para um PC tradicional. Tá bem? Então 180 terabytes por ano de carga de trabalho, 3 anos de garantia, é um disco 24/7, pode ser usado em construção de máquinas com até 8 discos. E é óbvio, no firmware dele, galera, lembra sempre, ó, até para explicar isso direitinho para quem não é tão especialista. Sim. Quando nós falamos de uma placa-mãe, a galera às vezes fala de atualização de BIOS. O que é o BIOS? O BIOS é um firmware. Okay? Software, hardware, firmware, tá? É um dos termos técnicos que a gente usa para identificar o programa que é o BIOS, firmware. Uma placa de vídeo tem firmware, um roteador tem firmware, um smartphone tem firmware, ok? Um HD tem firmware. Como é que o fabricante especializa o HD numa determinada aplicação? Além da construção física que pode mudar, você desenvolve firmwares especializados naquela aplicação para garantir o melhor desempenho possível com aquela aplicação. O Iron Wolf tem um firmware pesadamente preparado para RAID, para RAID. Nesse firmware existem mecanismos de correção de erro mais sofisticados para o ambiente de RAID, porque a proposta aqui qual é? Confiabilidade. Esse HD não pode falhar se ele é usado num servidor, num sistema NAS, né, num box NAS. O principal ponto é que ele seja confiável, mais robusto, tá bem? Então esse é o Iron Wolf. Aí a gente vai para o Skyhawk, que é um HD especializado em aplicações de vigilância eletrônica. Ele é um HD para você colocar dentro de um DVR, de um NVR, tá bem? Então ele também é um HD 24/7, a carga de trabalho dele também é de 180 terabytes por ano, tá bem? E ele tem algumas particularidades muito específicas. Por exemplo, ele é preparado para receber múltiplos blocos de dados simultaneamente, mas muitos. Isso abre que possibilidade? Eu posso conectar num equipamento que tem um único HD dessa família até 64 câmeras simultaneamente, muito impressionante esse número, isso está em toda a documentação técnica da Seagate para esse disco, tá bem? Até 64 câmeras simultâneas gravando em HD, tá bom? Ele tem também um firmware especializado que minimiza um fenômeno que acontece quando você usa HDs não especializados dentro de um DVR, que é quando a câmera começa a filmar depois de muito tempo sem mandar nada para gravação, né? A câmera manda algo para gravação quando ela detecta movimento, faz sentido, né? Então ela detecta movimento, manda para gravação, de repente ela estava muito tempo sem mandar nada para gravação, então o HD entrou em stand-by, tá bem? Ele dorme, né? Se o HD não é especializado, de repente quando ele volta desse stand-by e responde adequadamente, já foram gerados dezenas de frames de gravação. Esse disco ele tem um firmware especializado para que aqueles frames iniciais não se perdam, tá? E consequentemente o arquivo da gravação não seja corrompido, que é uma coisa que quem trabalha com vigilância eletrônica já sinalizou para mim que acontece, tá bem? Então ele tem um firmware preparado para demandas muito específicas desse universo de gravação de vídeo em sistemas de vigilância. E a partir de 4 teras,
ele tem uma construção mais robusta, que suporta melhor mais umidade, por exemplo, ataques químicos como o da maresia, também ele pode ser usado em ambiente hostil, onde um HD comum teria um tempo de vida menor. Tá? Ele é mais robusto a partir de 4 teras. Todos esses 3 discos usam interface SATA, importante lembrar, padrão da indústria, tá? SATA 3 de 6 gigabits por segundo, e são HDs de 3,5 polegadas, tá bom? Todos aí disponíveis hoje aqui no país em capacidades que vão até 10 terabytes. Bom, Oswaldo, é muito legal a gente saber dessas diferenças, né? Até porque o usuário normal, ele vai comprar um HD novo e ele acaba tendo em mente, assim, as especificações do HD. A diferença de um para o outro são basicamente capacidade, RPM e até, no máximo, aí, cache. Exato. E eles, muitas vezes o cara acaba olhando assim, pô, esse HD aqui é 2 tera e aquele ali também, e um é mais caro que o outro, Exato. né? Então é legal tu explicar para nós, porque em cada HD dessa série, cada série diferente, ela tem uma aplicação diferente. Exato. E um uso específico, né? Sim. Então é importante o público saber dessas diferenças. É isso aí. Não, exatamente como você falou, Giba. O pessoal, mesmo eu, antes de trabalhar para a Seagate, com toda a experiência que nós temos, né, no dia a dia, a gente olha e fala, pô, HD é HD, né, cara? 2 teras, 2 teras, 2 teras. Você olha e fala, pá, qual que é o mais barato aí? HD é tudo igual. Existe uma tendência muito forte, existe um histórico muito forte no mercado, quando a gente fala de Seagate, do pessoal, por exemplo, que trabalha com vigilância eletrônica. O cara enfia um monte de barracuda dentro do equipamento. Pode ser que aqueles discos trabalhem lá por anos e não deem nenhum problema, mas não é um disco que foi pensado, né, para aquela aplicação. Ele não tem a promessa de atender todas as demandas daquela aplicação de vigilância eletrônica, por exemplo. Ou quando você enfia lá 3, 4 barracudas comuns dentro de uma máquina que é um servidor, né? De novo, pode ser que trabalhe muito tempo, não te dê problema nenhum, mas não é um disco que foi desenhado para trabalhar 24/7. Aqui você fica muito mais tranquilo, né? A garantia dele é maior, ele suporta uma carga de trabalho mais de 3 vezes superior e ele tem uma série de pequenas particularidades de construção e no firmware para aumentar a vida do disco, a performance do sistema, a confiabilidade de todo o conjunto. Tem tudo isso, né? Os fabricantes de discos agora vêm especializando seus discos para aplicações específicas, tá bem? É isso aí. Oswaldo, a gente conversando antes, tu acabou comentando que esses HDs, eles têm uma linha Pro, que é uma linha um pouco... seria a linha high-end, né, desses HDs. Eu queria saber quais são as diferenças dos HDs normais para os HDs dessa linha Pro. Legal. Então, Giba, existem discos Pro, galera, repara nisso que, como eu falei, tá? Eu fiquei muito impressionado quando eu fui estudar esses discos para poder fazer treinamentos, que é meu trabalho, e orientar o pessoal de revendas e por aí vai. Existem discos Pro para o Barracuda e para o Iron Wolf, tá bem? Não para o Skyhawk. Eu vou explicar o que acontece no caso do Skyhawk daqui a pouquinho, mas existem HDs Barracuda Pro e Iron Wolf Pro. Quando você vai para os discos Pro, de cara já vem umas informações assim, muito impressionantes. Lembra? Barracuda tem 2 anos de garantia, Iron Wolf tem 3 anos de garantia. Quando você vai para o Barracuda Pro e para o Iron Wolf Pro, a garantia salta para 5 anos. Tá? Essa garantia é global, tá? O processo para troca de disco, se necessário, funciona da mesma forma no mundo todo. E até aqui, para minha felicidade também, eu que trabalhei para outros fabricantes muito grandes que têm processos de garantia que funcionam. Lógico que essa era uma preocupação para mim, mas até aqui eu tenho ouvido só elogios das revendas com relação à garantia de Seagate. Funciona direitinho, tá? Então, voltando para os discos Pro, 5 anos de garantia. E qual é a carga de trabalho que esses discos suportam? Os Pro, 330 terabytes de carga de trabalho por ano. Se a gente lembrar que um Barracuda comum suporta 55 teras por ano. Já é muita coisa. Pô, e esse já é um número insano para um PC desktop tradicional. Você imagina as demandas
que a máquina teria que estar pesando ali na máquina para explorar 330 terabytes de dados, né, sendo movidos ali, digamos assim, ao longo de um ano. É muita coisa. Tanto que o Barracuda Pro, quem é o público-alvo dele? Lá para cima, eles começam em 6 terabytes. A partir de 6 terabytes, você está falando de Barracuda Pro e Iron Wolf Pro, tá bem? Quem é o público-alvo para o Barracuda Pro? São os especialistas da área de criação, os criadores de conteúdo. Pensa num cara que está usando esse disco numa workstation que será uma ilha de edição de vídeo. É só a gente lembrar do pessoal de produtora. Hoje esses caras vêm produzindo conteúdo em 4K, em alguns casos até 8K, que parece um absurdo, né? Mas é a realidade. Então um cara desse, ainda que ele coloque SSDs nessas máquinas, ele precisa de discos mecânicos também, inclusive de alta performance, com capacidades de armazenamento enormes. Então os Pro do Barracuda existem em 6, 8 e 10 terabytes. Também vai até 10 teras, que é uma coisa que me caiu o queixo quando eu li pela primeira vez, tá? É uma capacidade enorme. Então, Pro, 5 anos de garantia, preparado para 330 terabytes de carga de trabalho por ano, é um número brutal quando comparado ao dos HDs mais comuns, tá bem? E que mais? Olha a característica que mais deixa o pessoal das revendas de cara no chão, porque o mercado não conhece isso, tá? A galera que nos assiste aqui, tenho certeza que muita gente vai ficar muito impressionada, vai até comentar lá depois, falar, cara, como assim ninguém fala sobre isso? Isso faz uma diferença enorme para o consumidor na ponta. Do que eu estou falando? Um Barracuda Pro, por exemplo, tem 5 anos de garantia. Nos primeiros 2 anos de vida do HD, se ele apresentar qualquer problema, você manda o disco para a Seagate, ela, óbvio, vai trocar o disco para você, mas ela também vai fazer o seguinte, porque isso já está no pacote, você não paga nada mais por isso quando você leva um disco Pro. A Seagate vai recuperar para você os dados que estavam no HD, ela vai te devolver os seus dados. Tem um nome, cara, muito impressionante. Em todos os treinamentos, quando eu menciono isso, o treinamento para. Você fala, pô, você tá brincando, cara. Até porque esse serviço de recuperação de dados, dependendo do quão crítico foi o problema no HD, às vezes esse serviço é muito caro para te conseguir recuperar esses dados. Isso pode custar milhares de reais, dependendo do que você está tentando recuperar e do pessoal que está te entregando esse serviço. E até porque se são dados de uma empresa que não tem como conseguir de novo, são dados muito importantes, por mais que seja caro, o responsável vai ter que arcar, né? Pensa em algo assim, Giba. Pensa num profissional que é um fotógrafo, né? Um fotógrafo profissional, um cara que é um freelancer, mas que lida com produção de vídeos, ou um cara numa produtora, numa agência. Pensa num cara que é um engenheiro, um arquiteto, por que não? Poderia ser um advogado que tem ali o desktop dele, mas ele move material do trabalho ali para dentro e assim vai. Esse serviço de recuperação de dados da Seagate sem custo adicional, cara, isso tem um valor imenso para o cliente. Isso tem um nome bonito, tá? Chama Rescue Data Recovery Plan, tá? Resgate, né? Rescue, resgate. Tá bem? Inclusive esse serviço pode ser contratado para os demais discos da Seagate, inclusive os não Pro. Tá? Isso pode ser contratado como uma um extra. Estendida. Exato, né? Mais ou menos nessa linha. Uhum. Mais ou menos nessa linha, mas o importante é lembrar o seguinte, não é caro como muita gente imagina. Eu já fui ver o preço para muitos desses discos e custava umas poucas dezenas de reais. Dependendo do disco, dependendo da capacidade, o valor muda. Mas não era nada que era um absurdo, porque muita gente deve imaginar quando eu falo, cara, isso deve ser caríssimo para você contratar, e não é. Então é uma sacada muito inteligente da Seagate, tá bem? Então falei do Barracuda Pro, que é para profissionais de criação. Iron Wolf Pro, lembra que eu disse que o Iron Wolf comum vai em sistemas com até 8 discos, Iron Wolf Pro vai em sistemas com até 16 discos, tá? E aí o Iron Wolf Pro, de novo, são muito próximas as características do Barracuda Pro. Suporta 330 teras por ano de carga de trabalho, tem 5 anos de garantia, nos 2 primeiros anos a Seagate recupera os dados
se necessário. Claro que se esses discos estão dentro de um servidor com tudo em RAID, você não vai precisar desse serviço de recuperação de dados. Você substitui o disco com problema e a máquina reconstrói a matriz para você. Mas pensa num cenário onde talvez o usuário comprou esse disco porque ele é o disco que tem a proposta de entregar maior robustez dentro de todo esse grupo, e é um advogado, é um contador. Se ele tem uma única peça, né, faz sentido para ele usar esse serviço se necessário. É o tipo da coisa que a gente nunca quer usar, sim, mas se necessário está ali disponível, tá bom? Outras coisas que eu gosto de lembrar nesses discos Pro, que é algo muito específico, você não vai ouvir isso no dia a dia. Os Iron Wolf Pro, eles têm sensores que detectam vibração no chassis, no rack, no gabinete onde você instalou esses discos, e ele reporta isso se essa vibração for excessiva. E na própria construção dele ele já tem mecanismos para minimizar o impacto dessa vibração no disco. Que, óbvio, vibração é algo muitíssimo danoso para qualquer HD, vai diminuir a vida útil do disco. Tá bom? Então, cara, esse disco, inclusive o Iron Wolf Pro, pelo que eu pesquisei, tá? Eu ia dizer se não me engano, mas até onde eu li, é o produto que mais vem ganhando prêmios em todos os reviews, testes, sites especializados em armazenamento, quando a gente fala dessas três famílias aqui. No caso do Skyhawk, quando você salta para projetos muito mais complexos de vigilância eletrônica, tá? Projetos que envolvem dezenas ou centenas, né, principalmente centenas de câmeras, aí eu já estou falando de um servidor de imagem, já não é mais um DVR, um NVR, são projetos realmente muito grandes. Aí existe um produto acima dele chamado Enterprise, é um HD chamado Enterprise, que é um HD de servidor. Até na etiqueta dele tem uma nuvenzinha, assim, já sugere o cloud, né? E está disponível em até 8 terabytes, é lógico, é um disco posicionado numa outra faixa de preço, bem acima desses caras, mas é um disco ultra robusto, ultra confiável. Para você ter uma ideia melhor, Skyhawk suporta 180 terabytes de carga de trabalho anual. De novo, é mais de 3 vezes o que suportaria um Barracuda comum, tá bem? O Enterprise é um disco que suporta 550 terabytes por ano de carga de trabalho, que é um número simplesmente surreal, né? Eu já conversei com o pessoal de revendas que montou projetos com esse disco. São peças caras, mas é como eu falei, são projetos realmente muito grandes que demandam HDs ultra confiáveis e preparados para um trabalho realmente muito pesado, muito exigente em cima deles. Tá bem? É isso, Giba. Muito, muito interessante, Oswaldo. Bom, Oswaldo, agora para terminar, a gente não falou sobre os HDs híbridos, né? Os Legal. SSHDs. Queria saber se essa nova linha tem algum modelo desse tipo. Legal. Cara, esse produto de que você lembrou, o híbrido, ele não aparece dentro dessa comunicação, mas ele é muito importante dentro desse universo aqui. Tá? A Seagate tem um disco agora chamado FireCuda. Tá bem? O FireCuda é uma derivação do Barracuda, digamos assim, mas ele é um híbrido. Ele está disponível, em 1 terabyte, 2 terabytes só, em 3,5 polegadas e 2,5 polegadas para notebooks, claro. E nesse produto, Giba, a Seagate coloca 8 GB de memória flash MLC. Pô, Oswaldo, tá? mas 8 GB não cabe nem no sistema operacional. Não é? É o que todo mundo me fala, né? Galera, exatamente como você. A galera entorta a boca assim e fala, pô, não, mas 8 GB? Pô, enfia a mão no bolso aqui e saca um pendrive aqui de 64 GB, né? É o seguinte, cara, essa colocação é muito legal para esclarecer isso pra galera que nos assiste. Esses 8 GB você não tem nem acesso a eles nem aparecem para você, tá? Você não vai instalar nada ali, bonitão, tá? O lance é o seguinte, esses 8 GB são usados como cache, a função deles é atuar como um cache. Esse disco tem uma inteligência que detecta quais os softwares que você está usando com maior frequência, depois do terceiro, quarto acesso, como funciona um cache de processador, outros caches, tá? Ele começa a gravar fragmentos dessas aplicações no interior desses 8 GB de flash que, repetindo o que eu disse há pouco, são 8 GB de memória flash MLC, a Multi-Level Cell, que é uma memória flash mais rápida que a memória TLC,
que é aquela usada em SSDs de menor custo, digamos assim, tá? Então é uma memória flash caprichada que está ali. São 8 GB só para cache. Nesse contexto faz sentido, você fala, porra, um cache de 8 GB é um cache gigante. Isso impacta a performance, tá bem? Depois da terceira, quarta vez que você acessou, o troço te responde muito mais rápido. Lógico, não vai te dar exatamente o tempo de resposta de um SSD, mas ele vai te dar uma performance melhor que a de um HD convencional. Quem é o público-alvo do FireCuda, Giba? O público-alvo é o seguinte, aquele cara que olha o SSD de 1 TB e é o sonho de consumo, mas ele assusta, ele olha e fala, pô, cara, não dá, né? Se eu comprar esse troço eu fico sem a minha 1070, por exemplo, entendeu? Então ele parte para um disco desse, um híbrido, que vai custar menos que um SSD de capacidade grande. Óbvio, ele é mais caro que um HD convencional, mas ele tem um preço mais convidativo que de um SSD. E aí o cara garante ali a 1070 dele, a, sei lá, 1080, RX, blá blá blá. Tá? Não quero sacanear nenhum fabricante ali. Tá? Ele garante a placa de vídeo dele e pode construir uma máquina de uma performance legal. Então o público-alvo no primeiro momento são os gamers, realmente, que querem mais desempenho, mas os híbridos da Seagate, agora o FireCuda, ele acaba fazendo sucesso também para aquele cara que tem um notebook, quer dar um up ali no notebook para ter uma performance melhor, um HD de capacidade maior, mas também não quer investir a grana que custa um SSD de alta capacidade. Tá bem? Oswaldo, é muito legal a linha nova. A gente achou aí muita informação pertinente, né? Legal. Queria agradecer a tua presença aí, trazendo todas as informações. Realmente, a linha nova da Seagate é fascinante. Eu fiquei impressionado, cara. Assim, é um universo novo para mim, eu tô há pouco tempo lidando com isso, e quanto mais eu leio, mais eu fico impressionado. Sim. Tem muita gente que acha que o HD é um troço assim meio obsoleto, que vai morrer. O HD vai continuar relevante por muitos anos ainda. Óbvio que o caminho é o SSD, mas os HDs vão continuar relevantes e evoluindo. A gente fala de discos de 10 teras. Hoje existe aqui no país, tá? À venda. E existe demanda para eles, pequena que seja, existe procura. E eu tenho lido sobre outras tecnologias em desenvolvimento, tá? Não estou de sacanagem não, que vão viabilizar HDs de 3,5 polegadas para um prazo de uns poucos anos à frente, de 40 terabytes, 50 terabytes. Isso é mencionado em documentação da Seagate. Essas tecnologias já existem protótipos funcionais com capacidades de dezenas de terabytes. Isso só não está não está sendo produzido em escala, em massa, mas esses produtos já existem, eles estão na etapa final de desenvolvimento. Muito impressionante, cara, vale a pena dar uma olhada para discos especializados, né, para o público em geral, digo isso, para entender qual é o que melhor se adequa à sua aplicação. Faz sentido. Tá realmente a evolução desses discos é impressionante. Legal. Bom, pessoal, então acho que é mais ou menos isso. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Oswaldo Obrigadão e também mesmo. essas informações que ele trouxe para nós. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários logo abaixo e não deixem de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Até breve.